Mateus capítulo 7, o verso 12, diz assim para nós: Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos repetir juntos? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Por quê? Esta é a lei e os profetas. Então não feche a sua Bíblia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós já experimentamos, ó Pai, nesse lugar. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estar nesse ambiente. E agora, Deus, quando estamos diante da Tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor ministre, ó Pai, ao coração de cada pessoa de forma individual, Pai. Cada um tem uma necessidade, e que Teu Espírito possa falar, ó Pai, a necessidade de cada um. Mas nós te pedimos agora, Deus, que haja espírito de iluminação, que a gente possa compreender a Tua verdade, praticar a Sua verdade, viver, ó Deus, de fato, a Sua verdade, e que nenhuma, ó Deus, armadilha de Satanás venha nos impedir, ó Deus, de entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, simplesmente faça. Simplesmente faça. Você e eu temos uma certeza, e uma certeza completamente absoluta, de que nós vivemos num tempo extremamente desafiador para cada um de nós. Para qualquer área, para qualquer circunstância da vida, para qualquer situação da qual nós vivemos, nós estamos sendo tremendamente desafiados. E nós somos completamente desafiados em um ponto que é completamente importante para cada um de nós, que se faz presente aqui nessa noite. Nós vivemos diante de uma realidade onde os laços, os relacionamentos, eles não são mais valorizados. A capacidade, meus irmãos, de se relacionar com o outro, de fato foi algo que Deus concedeu para mim e para você. Eu e você temos a bênção de ter a oportunidade de nos relacionarmos com pessoas que pensam diferente de nós, nasceram em culturas diferentes de nós, viveram em contextos completamente diferentes de nós. E a bênção, meus irmãos, de termos relacionamentos, é que em meio aos nossos relacionamentos nós crescemos. Porque de fato a gente aprende com a experiência do outro, com a vivência do outro, com a realidade do outro, com o contexto do outro, e toda a bagagem que o outro carrega junto consigo. Mas eu e você também somos abençoados pelos relacionamentos, porque em meio aos relacionamentos nós aprendemos um princípio que é extremamente importante para as nossas vidas, o princípio do cuidado. Se eu e você de fato queremos nutrir os nossos relacionamentos, queremos abençoar os nossos relacionamentos, uma coisa nós precisamos carregar, e isso é inegociável: nós precisamos cuidar das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas preste atenção comigo nessa noite, que nós somos abençoados pelos relacionamentos. É porque em meio aos relacionamentos, nós somos desafiados a conviver com o outro. Nós somos desafiados a conviver com pessoas, às vezes, que são extremamente diferentes de cada um de nós. E diante disso, meus irmãos, sem dúvida, os relacionamentos hoje não são valorizados. Os laços não são valorizados. Os relacionamentos são de fato quebrados. Porque eu e você talvez estamos buscando tão somente os nossos interesses pessoais.
Em meio aos nossos relacionamentos, a gente tem olhado só para aquilo que convém a cada um de nós. E se isso é fato e é verdade, eu creio que é, isso é uma das causas dos relacionamentos estarem se deteriorando. Mas preste atenção, meus irmãos, que diante de todas essas verdades que nós acabamos de citar e trabalhar aqui, talvez o grande problema do mundo hoje, o grande problema da sociedade hoje, o grande problema do contexto no qual nós vivemos hoje, não seja a política, não seja a criminalidade, não seja a falta de recursos financeiros, não seja a falta de acesso, quem sabe, às coisas mais comuns e básicas para o ser humano. Talvez o grande problema que existe hoje dentro da sociedade são os relacionamentos. E por causa dessa verdade, meus irmãos, nós estamos perdendo de vista a importância dos relacionamentos e dos laços. Esse texto que nós acabamos de ler, esse verso que às vezes parece simples e comum, aquilo que muitas das vezes as pessoas chamam de lei áurea ou regra áurea, Jesus vai mostrar para mim e para você, e vai deixar claro para nós, que existe um princípio básico, um princípio inegociável, que eu e você não podemos negociar se quisermos de fato termos laços saudáveis e relacionamentos saudáveis. Mas antes disso, eu quero pensar com você e tentar recapitular e trazer a memória esclarecida dos irmãos, que nesse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, Jesus vai fazer questão de enfatizar duas coisas: sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento para que você não cometa um julgamento equivocado, a ponto de querer tirar o cisco no olho do outro e esquecer a trave que está no seu olho. Mas nesse capítulo 7, assim como nós vimos no domingo passado, Jesus vai mostrar para nós, vai iluminar a nossa mente, que enquanto eu e você caminhamos na vida cristã, precisamos ter o discernimento de entender as nossas fraquezas, aquilo que de fato a vida cristã apresenta para nós. Se quisermos caminharmos nela, precisamos ter perseverança, precisamos lutar, precisamos batalhar enquanto estamos nesse caminho. Mas nós vimos domingo passado também que Jesus esclareceu para nós que eu e você precisamos ter ciência daquilo que nós precisamos. E nós vimos que eu e você precisamos todos os dias ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, senão a gente não consegue caminhar na estrada da vida cristã. E diante de toda essa abordagem e introdução, o que esse texto que está diante dos nossos olhos nessa noite pode ensinar para mim e para você sobre os nossos relacionamentos? E a primeira coisa que eu quero citar, e se você está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor, que Jesus vai mostrar para nós, em primeiro lugar, que existe uma grande expectativa da nossa parte em relação à atitude das pessoas ao nosso respeito. Pegaram a ideia? Existe uma grande expectativa da nossa parte em relação às atitudes que as pessoas terão ao nosso respeito. Olha o verso 12 uma vez mais comigo, por favor. Ele diz assim para nós: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam. Então, no meu e no seu coração, todos os dias, em meio aos nossos relacionamentos, nós colocamos expectativas nas outras pessoas. Existe algo que nós nutrimos no coração, é que a gente espera que as pessoas façam algo positivo ao nosso favor.
que elas façam algo positivo em relação a cada um de nós. E isso traz um grande problema para nós, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu quero citar para vocês que eu e você, nós vivemos extremamente preocupados com aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Meus irmãos, tem gente que não consegue dormir. Tem pessoas que perderam vontade de comer. Há muitas pessoas, e talvez, e provavelmente algumas estão presentes aqui hoje, que perderam até a vontade de viver. Porque vive tão somente preocupado com aquilo que as pessoas pensam a respeito dela. E o fato de estar preocupado com aquilo que as pessoas pensam de nós, essa compreensão, leva eu e você a vivermos as nossas vidas para agradar as outras pessoas. E para agradar as outras pessoas, meus irmãos, às vezes eu e você mudamos a nossa forma de falar. A nossa linguagem começa, quem sabe, a ser um pouco mais rebuscada. Para agradar as pessoas, ou quem sabe o círculo no qual nós estamos sendo inseridos, ou de fato estamos inseridos, a gente começa a querer falar igual as pessoas que estão no meio desse círculo. Mas às vezes a gente, para agradar as pessoas e ser aprovadas por elas, a gente muda a nossa maneira de vestir. A gente muda as nossas roupas, os trajes com os quais nós nos vestimos. E o que carrega, meus irmãos, no nosso coração, aquilo que está por trás dessa atitude, é tão somente um elemento. O grande desejo, o grande anseio, a grande fome e sede de sermos aceitos pelas outras pessoas. Porque eu e você carregamos uma grande expectativa naquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Mas a segunda coisa que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, que a grande dificuldade dessa perspectiva, se nós carregarmos essa perspectiva, quem está comigo, diga amém? A grande dificuldade de eu e você carregarmos essa perspectiva é que isso nos leva, a palavra é complicada, mas eu vou trabalhar com vocês, ao suicidismo. Pastor, que isso, pastor? Que linguagem rebuscada é essa? Suicidismo parece algo estranho, mas que eu e você conhecemos no nosso dia a dia. Quer ver exemplos? Um grande exemplo que nós começamos a ter esse tipo de postura, esse tipo de atitude, é quando a gente começa a falar as seguintes palavras: acabou o relacionamento, a minha vida acabou. Fui demitido do trabalho, a minha vida acabou. Falaram mal de mim, a minha vida acabou. Fui traído, a minha vida acabou. Tal pessoa falou isso comigo. E aqui é algo que todos nós conhecemos. O meu dia acabou. Acabou com o meu dia. Simples fato de me encontrar com tal pessoa e ouvir determinada frase e colocação dessa pessoa, ela conseguiu que o meu dia acabasse. Isso é o que nós chamamos de suicidismo. Você vive se matando a todo momento. Porque fulano fez isso, eu não quero mais viver. Porque aconteceu determinada coisa, eu não quero mais viver. Porque circunstância tal aconteceu mediante a ação de alguém, eu não quero mais viver. Tudo isso são implicações de nós vivermos a nossa vida tão somente preocupados com as opiniões das outras pessoas. Porque o texto vai mostrar para nós aquilo que você quer que as pessoas façam a você. Mas preste atenção comigo, que o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, as nossas atitudes não podem ser escravas da ação das outras pessoas. A minha e a sua atitude na vida
A postura com a qual nós temos com as outras pessoas, elas não devem ser escravas da atitude das pessoas. Se você perceber o verso de número 12, Jesus vai dizer assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles. E aqui está uma grande dificuldade para nós. Em meio aos nossos relacionamentos, em meio aos relacionamentos que eu tenho, em meio aos relacionamentos que vocês têm, nós corremos sempre um grande risco de não mais agirmos, mas tão somente reagimos. Você não vive mais baseado naquilo que você faz para as pessoas. Você tão somente reage àquilo que as pessoas fazem a você. Quer ver um exemplo? Se fulano não fala mais comigo, aqui é algo bem pessoal hoje, tá, gente? Se fulano não fala mais comigo, a partir de hoje eu vou ter que agir de acordo com aquilo que ela faz comigo, ok? Se determinada pessoa me rejeitou, não falou comigo, não ligou para mim, não quer saber de mim, o que eu vou fazer com ela agora? A mesma coisa que ela faz comigo. Agora vamos para dentro de casa. Se o meu marido não fala comigo, eu também não vou falar mais com ele. Se minha esposa não fala comigo, eu também não vou falar mais com ele. Porque nós não agimos mais, nós tão somente reagimos às atitudes das outras pessoas, meus irmãos. Tão somente reagimos às atitudes das outras pessoas. Mas o que o Evangelho mostra para mim e para você é uma perspectiva completamente diferente. O que o Evangelho de Jesus Cristo chama eu e você nessa noite é para agirmos completamente diferente dessa perspectiva que o mundo apresenta para nós. E o Evangelho mostra para mim e para você que nós precisamos fazer determinada coisa. Acompanhe o capítulo 5 comigo, por favor. A partir do verso de número 45. 44. Diz assim para nós: eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são o quê, meus irmãos? Filho do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz que o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Por quê? Preste bem atenção aqui o ponto que nós estamos tratando. Porque se você ou vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos não fazem o mesmo? Verso 47. E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. O que Jesus está chamando eu e você nessa noite é tomar uma postura completamente diferente. É não esperarmos que as pessoas ajam ao nosso favor, mas a gente ter atitudes completamente diferentes com elas. Meu irmão, se alguém não fala com você, cumprimenta ela. Se alguém te desprezou, trate de forma diferente. Se alguém quer o seu mal, o texto vai dizer o que para nós? Ore por ela. O texto está dizendo para nós, se alguém te persegue, quer destruir você, o Evangelho leva a gente para uma perspectiva completamente nova. Clame pela vida daquela pessoa. Peça a Deus que haja na vida daquela pessoa. Peça a Deus que mude completamente a mente e o coração daquela pessoa. Porque, meus irmãos, se nós como cristãos, e aqui é sério, gente, continuarmos vivendo com a mesma perspectiva do mundo, o texto vai dizer para nós, que diferença faz? Que diferença faz? Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui dentro desse segundo ponto é que se de fato queremos agir de forma positiva em relação ao nosso próximo, nós precisamos primeiro começar a olhar para nós. Olha o verso 12 mais uma vez, que existe um detalhe aqui interessante. Portanto,
tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês. Pergunta, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer que alguém faça algo ruim para você? Você quer que alguém faça algo mal para você? Você quer que as pessoas te tratem mal? Você quer que a pessoa não te dê atenção? Você quer ser desprezado pelas pessoas? De forma e maneira nenhuma. Então o que Jesus chama a gente nessa noite é o seguinte: comece com você. Comece olhando para o seu coração. Comece olhando para a sua circunstância. O que você gosta? O que impulsiona o seu coração e encoraja a sua alma? O que afinal você não gosta? E que tipo de coisas despertam uns sentimentos ou sentimentos horríveis em você? Agora você pega tudo isso, coloca no contexto seguinte: eu não vou fazer isso com ninguém. Eu não vou ter esse tipo de atitude com nenhuma pessoa. A nossa postura em relação às outras pessoas só vai começar a mudar e ser positiva de acordo com a lei e os profetas, que é o que Jesus diz para nós, quando a gente começar a olhar para o nosso próprio coração. O nosso próprio coração. Mas o terceiro ponto da nossa reflexão nessa noite que eu quero destacar: por que de fato eu e você, a gente não consegue cumprir essa regra? Porque a regra é simples, não é verdade? Faça às pessoas aquilo que você quer que as pessoas façam a você. Quando nós lemos esse texto, a gente salta de alegria e diz assim: meu Deus, que coisa maravilhosa. Que princípio precioso. Gente, como é tão bonito. Quem dera todos os países do mundo conseguissem viver dessa forma. Mas o que Jesus mostra para nós é que Ele não trouxe tão somente palavras bonitas para mim e para você. Ele exige de nós atitudes. Ele exige de nós posturas. Ele exige de cada um de nós intencionalidade nos nossos atos. E sendo assim, meus irmãos, é mais fácil, preste bem atenção, igreja, é mais fácil eu e você chorarmos com quem chora do que se alegrar com aquele que se alegra. Porque esse mesmo princípio é usado por outras religiões de forma negativa. Não faça aos outros aquilo que você não quer que a pessoa faça a você. Jesus muda completamente a realidade. Jesus tira do negativo e traz para o quê? Positivo. Porque é mais fácil você se privar de algumas atitudes do que você fazer atitudes positivas. É mais fácil você se privar de fazer a maldade para o outro, de querer mal para o outro, do que você se disponibilizar para fazer o bem para essa pessoa. Jesus faz um giro em 360. E agora trazendo para a prática. Como é fácil a gente chorar com quem está chorando. Como é fácil a gente consolar alguém que está ferido. A gente abraçar alguém que está machucado. Mas às vezes, meus irmãos, por causa do nosso orgulho, como a gente é difícil de se alegrar com a alegria do outro, com a felicidade do outro, com as conquistas do outro, com as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida do outro. Sabe por quê? A primeira lâmpada que acende na nossa mente é a seguinte: por que não aconteceu comigo? Por que isso não veio sobre a minha vida? Por que isso não veio sobre a minha realidade? A grande verdade, meus irmãos, é que no fim das contas, nós somos excessivamente preocupados com nós mesmos. Excessivamente preocupados com nós, ou conosco, melhor dizendo.
com a nossa autossatisfação, com a nossa autoproteção e tão somente com os nossos interesses. E se isso é verdade, e eu creio que é muito difícil e complicado fazer aos outros aquilo que a gente quer que as pessoas façam também a nós. Mas preste bem atenção, que a gente caminha para o quarto e último ponto nessa noite, que mostra para mim e para você a seguinte questão: como é possível cada um de nós que estamos aqui colocarmos esse princípio em prática? Como é difícil, ou como é possível, melhor dizendo, nós colocarmos essas palavras de Jesus em prática, nós vivemos essa realidade. E eu quero que você leia de novo o verso de número 12, que ele diz para nós: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos fazer, se de fato nós queremos aplicar esse princípio às nossas vidas, é que eu e você precisamos ajustar o nosso relacionamento com Deus. Se eu e você quisermos ter uma postura positiva em relação às pessoas em meio aos nossos relacionamentos, a primeira coisa central, a base, o pilar de tudo isso, é eu e você ajustarmos o nosso relacionamento com Deus. Porque é impossível o seu relacionamento na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com os seus filhos, com os seus cônjuges, com o seu noivo, com a sua namorada, ser positivo se o seu relacionamento com Deus está desajustado. Como diz um amigo meu, é um efeito dominó. A palavra de Deus vai dizer as seguintes palavras para nós: amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, e depois o que, meus irmãos? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente inverter os princípios. Deve começar primeiro com Deus. Com Deus. Então o convite de Deus nessa noite, nesse ponto do sermão, é o seguinte: quer que seus relacionamentos dentro da sua casa, no seu trabalho, nos laços de amizade que você tem esteja ajustado, começa hoje, nessa noite, a ajustar o seu relacionamento com Deus. Volte para a sua vida de oração. Volte para a sua leitura da palavra de Deus. Volte para a sua comunhão, não pública com o Senhor, mas sua comunhão particular com Deus. Porque a gente tem um grande defeito, meus irmãos. Isso aqui é sério. A gente só começa a ajustar o nosso relacionamento com Deus quando a gente tem um problema no nosso relacionamento natural. A gente só vai pensar na perspectiva de ajustar o nosso relacionamento com Deus quando a gente começa a ter dificuldades nos relacionamentos que são centrais para as nossas vidas humanas. Mas o que o Senhor faz conosco nessa noite é mudar completamente a nossa perspectiva. A segunda coisa que eu quero trabalhar conosco nessa noite é que, para que eu e você cumpramos esse princípio, eu e você precisamos aprender a compartilhar o bem sem querer nada em troca. Jesus disse assim para nós nesse texto: tão somente faça para alguém trazer algo de positivo para você. Não é esse, meus irmãos, não é isso que está por trás desse princípio. O que Jesus chama eu e você a compartilhar o bem, mesmo que as pessoas não reconheçam isso. O que Jesus chama eu e você é demonstrar o amor para as pessoas, mesmo que as pessoas rejeitem esse amor que a gente está demonstrando. Mas a terceira coisa é que Jesus chama eu e você
para sermos completamente diferentes das pessoas desse mundo. Porque no mundo existe um princípio: toma lá, dá cá. Eu ajo assim, eu faço isso, eu tomo essa postura durante essa semana, tão somente porque eu tenho interesses pessoais, particulares. Mas como agir sem ter nenhum interesse? Mas a última coisa que Jesus trabalha para nós, para que a gente consiga cumprir esse princípio, isso que as pessoas chamam de lei áurea, para que a gente de fato consiga agir dessa maneira, só se torna possível se a gente tiver um novo coração. Se a gente tiver um coração completamente transformado. Se a gente tiver a nossa mente mudada, a nossa perspectiva transformada, os nossos conceitos modificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu conversava com os jovens hoje. Tenha filtro, meu irmão. Tenha filtro. Deus dotou eu e você de uma capacidade extraordinária. Sabe qual é? Estar na sociedade e olhar para ela como se a gente estivesse fora dela. Deus concedeu para mim e para você óculos que o mundo não tem. É olhar para tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo na política, tudo que está acontecendo ao nosso redor, com olhares completamente diferentes. Então, em nome de Jesus, que a igreja de Jesus Cristo passe a ter filtro. Que a gente não engula qualquer coisa que as pessoas digam para nós, falem para nós, mostrem para nós, que os nossos discursos, e aqui é uma realidade, um princípio batista, a liberdade de consciência. Que você tenha a consciência de usar a sua responsabilidade, a sua liberdade, mas com responsabilidade. Vamos ficar de pé? Jesus diz para nós: faça aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso de número 16. Olha o que esse texto diz para mim e para você nessa noite. Vamos ler junto? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar. Espera aí. O texto está dizendo que a gente primeiro precisa ver no irmão alguém disposto a dar a vida por nós, para que a partir disso eu possa dar a vida por ele? É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo o seguinte: que a nossa perspectiva é completamente diferente do mundo, que eu e você temos a capacidade de darmos a nossa vida por pessoas. E não é pelo seu familiar, não é pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. É por quem, meus irmãos? Pelos irmãos. E isso só é possível se eu e você começarmos a semear nos nossos relacionamentos. Entender que qualquer laço que a gente tem, ele tem a sua importância. Entender que eu e você não devemos esperar que as pessoas tenham atitudes positivas em relação a mim e a você, mas que a partir de nós a gente tenha atitudes positivas em relação às pessoas. E a partir disso, a partir dessa postura, a partir dessa vivência, as pessoas olharão para nós e dirão: ali há pessoas completamente diferentes das pessoas do mundo. Completamente diferentes das pessoas do mundo. Que Deus ajude a mim e a você a vivermos diante dessa perspectiva de abençoar sem esperar ser abençoados, de amar
sem esperar ser amado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Essa palavra, Deus, que confronta o nosso coração. E que nos leva, Pai, a pensar que tipo de perspectiva nós estamos vivendo nesse mundo, Deus. E quando nós paramos para meditar, Pai, em tudo isso, a única coisa que a gente pode clamar é o seguinte: Senhor, dá-nos um novo coração. Dá, Senhor, um coração parecido com o seu. Faz-nos, Senhor, semelhantes a Ti. Capazes, ó Pai, de amar sem ser amados. Capaz de demonstrar amor sem receber amor em troca. Capaz de perdoar sem ser perdoado. Capaz de viver numa perspectiva completamente diferente. Todos nós aqui, ó Pai, reconhecemos que somos falhos. E somos dependentes do Senhor, Deus. Ministra o coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.